Estenda sua mão para cá, querido. E Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo. Tu és nosso convidado de honra, Espírito Santo. Aqui está a tua serva, Espírito Santo. Usa ela conforme o teu querer. Usa teu vaso, Pai, Senhor. Tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade aqui. Aqui estamos, ó Oh, Senhor. Enquanto ela ministra a tua palavra, cobre a vida dela com o teu sangue. Cobre a casa dela com o teu sangue. Sim, ó. Guarda, Senhor. Grande, ó. Em nome de Jesus. E trabalha em cada coração aqui nessa noite. Fala e não te cales, Espírito Santo. Fala conforme o Senhor quiser. Nós estamos para ouvir aqui o que o Senhor quer falar conosco. Não o que nós queremos ouvir. Por isso, eis aqui o teu vaso. Usa, capacita, dá graça. Cobre com teu sangue. Grande é o teu nome. Em nome de Jesus. Estamos prontos para receber, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória Aleluia, Deus. Maravilhoso é o teu nome. a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Jesus, obrigado. Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podem ficar à vontade. Eu tive um problema muito sério nas minhas vistas, que até hoje eu não sei qual foi. E não tem cura. E eu fiz um exame de vista e o médico falou, não sei como a sua vista está assim, porque ela está machucada de dentro para fora. E aí eu parei e falei, Deus sabe. Se Ele quiser retornar minha vista, Ele retorna. Se Ele não quiser, não retorna. Ele faz a vontade dEle, porque eu sirvo a Ele. Aí todo mundo pergunta, por que isso, por que aquilo? Não sei, filho. Eu só sei que eu não enxergo. Se você passar a distância de mim, eu não sei quem que é você. Eita Deus. Então eu não leio. Mas todo crente lê a palavra de Deus, né? Em Hebreus, acho que no 11, a gente vai ouvir sobre a fé. Então, uma certa época da minha vida, vocês fiquem à vontade nas suas casas, buscarem, relerem, quantas vezes. A Bíblia é dotada de fé. Né? Onde você abrir a Bíblia, a gente vai ver que tem uma história ali que, se não tivesse a fé, seria outra causa. E assim acontece conosco. Se nós não tivermos fé, as coisas não vão render diante do Senhor. Primeiramente, a gente tem que crer que Jesus Cristo veio. A história dele todo mundo conhece. E é verídica. Então, por aí a gente já se torna filhos dele, irmãos. Obrigado. Em certa época da minha vida, eu passava por uma luta tão difícil, qual crente que não passa, né? Mas tão difícil, e todo lado que eu olhava, eu não via ninguém. Eu estava sozinha. E aí eu parei, limpando a minha casa e falei, estou sozinha não. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que 2 ou 3 proclamando, falando dele, ele faz presente. Eu estou com os 3, comigo 4. Passei da conta. Sei orar desde os 12 anos, aprendi com a irmã Graça, né, irmã Gracinha, que era uma benção. E eu vou orar. Eu vou falar com o meu Deus. E ele vai me ouvir. Porque eu cria no poder de Deus, eu acreditava que Deus tudo podia fazer. Era só a gente pedir, ele estava ali para acontecer o que a gente estava pedindo. Quando nos colocamos na presença dele, quando nos colocamos para viver o que ele quer que nós vivamos. E aí eu fui orar, entrei para o meu quarto e eu fui orar. E ali eu clamei ao Senhor. E o engraçado é que ali eu não parei mais. Todos os dias eu orava. E tinha um período que eu gostava muito de orar, que era o entardecer. Começava a entardecer, eu ia para a oração, sozinha. Ensinei os meus filhos a orarem, ensinei o meu marido a orar. E cobrava a gente que vocês não me conhecem. Porque quando nós vamos fazer uma coisa para Deus, a gente tem que fazer direito. Deus. Porque Ele faz direito conosco. É verdade. Então não adianta chegar de qualquer maneira para o Senhor e achar que Ele vai nos ouvir e vai acontecer coisa bonita para a gente. Mas a gente está fazendo coisa feia.
Por que a gente quer coisa bonita de Deus? Então a gente tem que dar aquilo que a gente tem certeza que vai receber. E eu comecei a minha campanha de oração sozinha. Não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha ninguém. Porque eu falava e parece que põe uma tábua, um trem no ouvido deles, eles não me ouviam. E às vezes eu clamava socorro, mas ninguém me ouvia. E a minha casa era cheia de presbítero, de pastor, de mulher de pastor. Cheia, minha família é tudo pastor. Meus primos são pastores. E a minha casa era cheia daquele povo. E eu pensava, como? São homens de Deus. E não está vendo o meu sofrimento? Porque eu acredito que aquele que é de oração, quando encontra um de oração, é testificado que são de oração. E eu sentava no meu banco, olha a irmã tá ali, ó, eu parava e ficava olhando. E eles falavam da Bíblia, coisas lindas. Porque eu tenho um tio, João Barbosa, não sei se chegaram até ouvir de vocês, de Chapadão do Céu. Ele, pastor lá. Meu tio. E ele fala de Bíblia como toma um sorvete. E ele falava coisas bonitas. E eu ficava olhando para a cara dele e falei, Jesus. Porque eu vim crescendo no Evangelho. E a gente ouviu, o Valdair tá ali, nessa época. A gente falava, o pastor falava assim, se chegar um obreiro na tua casa, para de fazer tudo e recebe, porque é Deus chegando. E vem uma palavra para você. Eu cresci, eu vim isso e aprendi isso. E aí vinha aquele monte de pastor. Aquelas mulheres, né, que você falava, nossa. Dá até medo de chegar perto. Porque são santas demais. E a gente sabe que a gente não é santa, é nada. A não ser aquele que Deus nos santifica. E aí eu ficava olhando para ele, e ele ia embora, ele chegava, ele ia embora, nada. E eu ia para minha oração no quarto e falava, Jesus, eu acredito no teu poder. Eu acredito que o Senhor pode todas as coisas fazer. Não há impossível para ti. E aí, como é que eu faço? Eu preciso do teu impossível. Eu preciso conhecer o teu impossível. Eu tenho exemplos, eu tenho coisas acontecidas na minha vida, nos meus filhos, de coisas maravilhosas que o Senhor fez para mim. Mas aí eu me distanciei uma época, e aí eu falei, eu vou sair, porque eu não suporto mais, e vou viver a minha vida da forma que eu quiser, porque daqui eu vou pro inferno mesmo. Então, lascou-se tudo. E eu tinha um ditado que eu falava, vou abraçar o capeta. Eu tenho uma natureza esquisita, irmãos. Eu falo para os irmãos acham que eu estou brincando. E aí eu fui abraçar o capeta, fui para o mundão. Conheci o mundão. Ninguém fala do mundão para mim, fala, não sei. Não bebi, não fumei, não busquei outras coisas, porque eu pensava, vai ser difícil tirar depois, então não vou ficar fazendo meus trem errado por aqui mesmo. E aí quando eu voltei para a igreja, que eu sou igreja, quando eu voltei a ser uma igreja, eu falei, e agora? É lá eu, né? Consertar tudo eu que eu fiz tantos anos. E aí eu fui para oração, irmão. Porque eu me senti sozinha. Não tinha ninguém. Ninguém. Com a casa cheia de pastor, de obreiro. Cheia, todo dia. Era difícil o dia que nós estávamos só nós em casa. Ninguém, com uma palavra, com um abraço, com uma ajuda, nada. Falei, então eu vou. Busquei em Jesus Cristo. E eu falava com Deus, eu creio que o Senhor faz, mas não em mim, não por mim. Porque era tão pesado o meu erro, o meu pecado, diante de Jesus, porque eu dobrava o joelho e falava, eu era uma serva tua. Eu era uma serva. E eu abandonei por quê? Por que eu abandonei? E eu dobrava meu joelho e ficava me questionando. O que o Senhor fez para que eu pudesse te abandonar? Agora eu sei que o Senhor é capaz, mas a minha fé não te alcança em mim. E aí, meus queridos, a luta triplicou. Dobrou o quarteirão. Foi difícil, mas eu não desistia de orar. E eu falava, o Senhor vai me ouvir. O Senhor vai me ouvir. Aí todo mundo que chegava para mim falava, calma, irmã, é no tempo de Deus. E eu fui tomando birra daquelas palavras. Que já fazia 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu orando, eu buscando. E eu falei, Senhor, até quando? Até quando? Eu preciso te ouvir. Eu preciso do Senhor. E um dia eu passei uma luta muito difícil na noite.
E de manhã era um domingo e tinha uma consagração na igreja. E eu despertei e falei, eu vou nessa consagração, porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. E lá Deus vai usar alguém para falar comigo, porque eu preciso ouvir a outra voz. E o meu marido falou, vou com você. Eu falei, então vamos embora. Chegamos naquela consagração, o povo orando, nós oramos. De repente sentamos e o povo começou. E eu falei, Jesus, eu vou embora sem te ouvir. Me perdoa pelos meus pecados, por tudo que eu cometi, sabendo que era errado. Porque eu conhecia a palavra. E de repente veio um homem de lá para cá e pôs a mão na minha cabeça e falou. E antes de terminar, ele chegou para mim e falou, irmã, tem tantos demônios levantados contra a sua pessoa, mas é tanto que as asas dele estão uma ventania tão grande sobre a tua vida. E eu fechava os olhos e eu sentia aquela ventania na minha cara e eu não conseguia abrir os olhos para olhar a cara dele. E ela falou, irmã, mas é muitos, porque a tua vida é preciosa. Aleluia. Quem não tem a vida preciosa diante dos céus? E eu sentia aquele, sabe, aquelas asas batendo, aquele vento vinha em mim assim, que parece que eu tinha que segurar, senão eu ia para trás. E aí ele falou assim, mas hoje Deus decreta, eles não têm poder sobre a tua vida. Porque a irmã está orando, porque a irmã está buscando. O propósito que a irmã está fazendo com o Senhor, ele tem ouvido. Aleluia. E eu voltei para casa, vocês acham que a prova parou? Não. Foi muito difícil certas horas, porque às vezes a gente precisa de alguém, a gente precisa de uma mão, a gente precisa de alguém falando, vai tudo bem. Mas eu não tinha. Eu vou sozinha. E aquela menina começou a orar junto comigo. Na madrugada eu escutava os gritos dela com o Senhor, para o Senhor me ouvir, para o Senhor cuidar de mim, para o Senhor não deixar eu cair. E Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar na minha casa, porque eu comecei a acreditar que a minha fé alcançava Jesus Cristo. Aleluia. Porque foram muitas lutas, muitos diz-que, e a igreja tem que prestar atenção nisso, porque a gente fere corações, falando o que não entende, o que não sabe, o que só acha que sabe. Ah, eu acho que aquela irmã tá com aquele cabelo assim, então ela tá assim. Você acha, você não sabe. E mesmo que ela tiver, não é trabalho nosso fazer isso. O nosso trabalho é a nossa fé alcançar Jesus Cristo na vida dela, como alcançou na nossa. Eu era uma pessoa que crente tinha que ser aqui. Se não fosse aqui, não servia. Sendo que eu não consegui ser aqui. Deus me levou. Um dia, pastor João Pereira, né? Parreira Pereira, chegou na minha casa com o meu primo, assim, chapadão do céu. E ele sentou no banco da minha sala e começou a falar. Vai fazer isso, vai acontecer isso na sua vida. Você vai aqui, você vai ali. E eu lembro muito bem que ele falou, você vai cair, você vai lamear. Sabe como o porco? Você vai lamear tanto que nem você vai entender. Mas Jesus está me falando que ele vai te levantar. Aleluia. Para a honra e glória dele. Aleluia. Porque é tudo por ele. E eu parei e falei, irmão, isso não é profecia de Deus, isso é do demônio. Tudo isso que você está falando para mim. E ele falou, irmã, conta. Não deu uma semana, eu estava desviada, minha casa estava desviada, e eu não estava nem aí. Foi uma época tremenda, terrível. E o cão me pegou pela mão e Cira andou comigo. E eu falava, eu vou abraçar o capeta. E no dia que o capeta ia me abraçar, eu ouvi a voz de Deus falando, tu vai morrer. Eu falei, eu vou morrer. Mas eu não arrependo. Coração fechado. E eu morri. Mas Deus me restituiu a vida. Oh, aleluia! Coisa grande é falar da grandeza do Senhor nas nossas vidas. Se todo crente soubesse o valor de falar de Jesus Cristo, ele não perdia tempo com porcaria, com bestagem. O que tem de crente que briga com bobeira, que fala coisa com coisa, mas não fala de Jesus. Se todo crente soubesse como é importante, quando nós perdemos um tempo, um minuto, um segundo,
Falar Jesus é rei. Aleluia. Hoje tem crentes ricos. Na minha época, crente rico tinha uma bicicleta, não era, Valdir? E para comprar essa bicicleta dava o que fazer? Dava o que fazer para ter uma bicicleta? Hoje crente tem carrão do ano. Tá com carrão do ano, tá com guarda-roupa quebrando, tá com a despesa quebrando. Não sabe o que é lutar com Deus. E aí você vai falar com ele e fala, irmão, por que você não tem? Ah, não sei. Por que você tem? Por que você não pergunta? Por que você tem? Se a gente parasse de ser crente terreno, de olhar tudo terreno, a gente seria mais fiel a Deus. Ter fé em Deus não é ter carro, não é ter casa, não é ter roupa, não é cantar bonito, não é pregar bonito. A fé, essa nós temos que carregar conosco todos os dias, todos os momentos. Aleluia, Deus. Aconteceu uma coisa, tenho fé. Não aconteceu uma coisa, tenho fé. É, Deus. Hoje eu tô comendo, tenho fé. Não tô comendo, tenho fé. Mas o povo só tem fé quando tem condição financeira. É fácil falar que tem fé quando tem condição financeira boa. Mas já parou para pensar que nesse mundo, justo nessa época, tem muitas famílias sem o que comer, sem o que vestir. E tem pastores riquíssimos que não sabem, não conhecem a igreja dele. É, Deus. Eu cheguei um dia pro meu pastor, conversei com ele, ele perguntou quem eu era. Eu olhei pra cara dele e falei, oi? Ele não me conhecia, mas eu não sou rica. Eu não estou no hall da riqueza da igreja. Eu não estou no hall das cantoras da igreja. Eu não estou no hall das pregadoras da igreja. Eu estou no hall das pobres da igreja, das necessitadas da igreja, das que precisam. Eu estou nesse povo. Eu sou esse povo. Mas não tinha como me conhecer. Eu não estava no púlpito, para lá e para cá. Nós temos que aprender. E a gente aprende orando. Crente que não ora não tem vitória. A vitória que tem, que não provém da oração, tá errada. É tempo falido, vai falir. E aí sai o quê? Culpando Jesus Cristo. Culpando sei lá o quê. Mas não se culpa, não se olha, não se vê, não se encontra. Encontrar com Jesus Cristo não é brincadeira não, irmãos. Não é hoje eu tô com Jesus Cristo, daqui a pouquinho eu já tô aqui fazendo um trem errado, aqui eu tô com Jesus Cristo. Não, mas aqui, peraí, fica aí Jesus que eu vou aqui. Não, irmão, nós temos que ter Jesus Cristo aonde nós colocarmos a planta do pé. Porque nós não sabemos, igual o pastor falou, nós não sabemos daqui. Não sabe, a gente não sabe. E aí, você tá com Jesus ou sem? Como é que vai ser? Um dia o irmão falou, irmã Cláudia, não pode ser assim não. Você ora demais, você busca demais, você quer espiritual demais. Não, a gente não pode ser. Eu falei, oi? Oi, irmã, se a senhora não quiser ser, fica à vontade. Eu vou ser assim. E Deus começou a responder as minhas orações de uma certa forma tão grandiosa. Minha filha está aqui, ó, gente. Isso aqui foi resposta de oração. Eu e ela orando. Só nós duas. Ninguém sabia. Câncer. Aí. Eu e ela. Mais ninguém. De madrugada ela me acordava, mãe, ora por mim, porque está doendo muito. Vocês sabem o que é isso? Isso não é brinquedo. Quando a gente coloca Jesus Cristo na nossa vida, se você olhar para a Bíblia Sagrada, os tempos antigos, todos passaram por lutas terríveis. Ninguém chega no ápice de Jesus Cristo do bem bom, sorrindo, cantando o hino de vitória, vitória, vitória. Ué, e aí? E os que estão em luta, como que é? Como que faz? Não tem lugar para nós? Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que aprender a encontrar Jesus Cristo na oração. Crente que não ora é inferno, gente. Se a gente pegar o ministério de Jesus Cristo, ele ora. Quem é Jesus Cristo? Filho de Deus, não é assim? Mas ele orava. Aí hoje nós não queremos orar. Hoje passa-se o culto inteirinho. Culto de oração. É determinado, culto de oração. Você vê, vamos tirar 15 minutos para oração. Oração que seja de 1 minuto. Se ela for sincera, tudo bem. Mas a casa de oração hoje não se ora. E tem hora que você chega para orar na igreja, dá trabalho para você orar. É, Deus. Porque é uma roupa bonita, é um disco que diz que é um cabelo que vai arrumar, é um carro que eu vou comprar, é uma não sei o quê, é a igreja linda que eu tenho que construir, é os bancos que eu tenho que mudar. E Jesus Cristo, cadê? Aí 5 minutos fala, Jesus é maravilhoso, vambora. E aí quando precisar de Jesus Cristo mesmo, cadê ele?
Aí a culpa é dele, porque não está nesse povo fracassado, mentiroso, cheio de intriga, cheio de conversa fiada. Pessoas largam Jesus Cristo para conversa fiada. Larga de Jesus Cristo por um copo de cerveja, que vai te trazer o quê? O que vai te trazer numa luta, numa dificuldade? Gente, nós temos que abrir os nossos olhos e encontrar Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Nós mesmos. Não ficar esperando por pastor. Pastor tem a vida dele, tem os filhos dele, tem a família dele. É, Deus. Ele pode nos auxiliar, mas a nossa procura tem que ser nós É mesmos. verdade, Deus. Bíblia está acessível. Pega a Bíblia e vai ler, vai descobrir por si mesmo. A palavra de Deus diz que quem interpreta ela para nós é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo tem que estar com você. Pegou a palavra de Deus, o Espírito Santo já está ali só esperando o seu movimentar para ele agir na tua vida. Mas hoje pegou a Bíblia, faz-se um sermão. E quando tem um irmão tribuloso, que eles falam assim na igreja, vamos mandar o sermão para a vida do irmão. E aí eu sou pregador maravilhoso e fica rico. Não é não, irmão. E Bíblia é para você ler. O Espírito Santo vai te falar o que você vai mudar em você. Em você. Para quando você chegar no outro, o que você falar, o Espírito Santo vai para ele também e muda. E aí nós vamos mudando vidas. Aleluia. É com o nosso testemunho de crentes fiéis em Jesus Cristo. Não é o que eu acho que vai mudar a vida do outro. É, Deus. Não é o que eu penso. Mas é a palavra, Glória o a Deus. Espírito Santo, ele que vai falar no teu coração, eu te amo e preciso de você, por que você não está comigo? Aí você olha para si e fala, porque eu sou idiota. Porque é Jesus Cristo que muda a vida, que transforma a vida. Antigamente nós entrávamos na igreja e eram curas, eram libertações. Hoje não tem mais isso, porque a cantora ela vai apresentar e aí a gente tem que reverenciar ela, o pregador fulano e a gente tem que reverenciar Jesus Cristo, porque foi ele o único. Glória Não a tem Deus. homem nessa terra que faça o que Jesus fez. Pode procurar se vocês encontrarem. Vocês anunciem. Não tem. O que eu faço é por Jesus Cristo. Se eu canto bonito, é Jesus Cristo. Se eu prego bonito, é Jesus Cristo. Se eu dobro o joelho, é Jesus Cristo. Se eu vou comer, é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Se eu vou na casa do vizinho, é Jesus Cristo. Aleluia. Se eu virei missionário, é Jesus Cristo. Se eu virei pastor, é Jesus Cristo. Aleluia. Mas o meio evangélico está podre, porque não quer consertar diante do Senhor. Pai Santo, Deus. Esquece que um dia lá tem um dia marcado para nós encontrarmos com Jesus Cristo. Aí nós vamos falar o quê? Vamos falar, Senhor, eu em teu nome, né? Altíssimo.